Olá, pessoal, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast do Giro do Boi. Hoje vamos falar sobre o mercado da suplementação bovina no Brasil. Infelizmente, os números não são do jeito que gostaríamos que fossem, né? Segundo o IBGE, o Brasil possui um rebanho estimado em 235 milhões de cabeças de gado. Esse censo foi feito no ano retrasado, em 2022. E somente 70 milhões de bovinos, né, recebem algum tipo de suplemento alimentar, ou seja, aproximadamente metade, né, do nosso plantel. Veja aí o tamanho, né, desse mercado e as oportunidades que estamos perdendo em aumentar a nossa produção e produtividade quando a gente fala em carne e também leite, né? E eu recebo hoje para uma prosa o zootecnista, presidente da Conan Nutrição Animal, e que acaba de assumir também um novo desafio, a presidência da Asbram, que é a Associação Brasileira de Suplementos Minerais, o Fernando Penteado Cardoso Neto. Fernando, muito obrigado por aceitar o nosso convite e bater um papo, falar sobre suplementação de bovinos aqui no Brasil. Obrigado, Mauro, pelo convite. Nós que agradecemos aí você estarem lembrando aí da Asbram, da Conan, e estamos aqui à disposição para tudo que a gente puder conversar sobre suplementação aí. Bom, antes da gente falar um pouco, entrar em riqueza de detalhes sobre essa questão da suplementação de bovinos e a importância dela, até porque já estamos de olho aí, a entre-safra está batendo as nossas porteiras, né? Precisamos agir rapidamente. Queria que você contasse um pouco a sua história, o Fernando. Você me parece que com certeza é uma pessoa privilegiada, né? Você vem de uma família que respira o agronegócio, que respira a pecuária, seu avô, seu pai, seu tio. Como é que você assume essa responsabilidade, né, numa terceira geração, de tocar um negócio tão bonito, tão bacana, eh eh, que é um negócio de suplementos minerais, que é a fábrica de vocês, que é manter viva a história do Nelore Lengruber, né? Eu tive o privilégio de conhecer o saudoso Paulo Lengruber. Para mim, acho que foi uma das melhores entrevistas que eu fiz na minha vida, lá no sul do Espírito Santo, né? Enfim, como é que é para você ter esse legado aí e dar continuidade a essa história tão bonita de mais de 100 anos de vocês? Mauro, responsabilidade é bem grande, né? Mas ela aconteceu naturalmente, né? Eu desde pequeno, desde criança, sempre acompanhei o trabalho do meu avô, do meu pai, do meu tio, né, nas fazendas, porque além do negócio sim, que era fertilizantes, da família, eles tinham, um trabalho em paralelo com pecuária Maná, também, Maná, com o Maná do Bando Dá. com Maná adubando dá. Quem que não se lembra desse comercial, né? Exatamente, foi muito conhecida até hoje, né, ainda Até é, hoje. mas aí, o meu avô sempre foi um entusiasta e sempre trabalhou muito. Então, além dele trabalhar durante a semana na empresa, ele trabalhava os finais de semana também, nas fazendas. Ele tinha, fazendas particular, não do grupo. E, como consequência disso, ele levava os filhos, no caso, meu pai e meu tio, junto do negócio. E botava depois o negócio da Maná começou a crescer muito, Uhum. e então ele começou a delegar as fazendas particulares para os filhos tomarem conta. E os filhos passaram a tomar conta aos finais de semana, porque durante a semana tinham outros negócios a fazer. E eu comecei a acompanhar isso desde pequeno, indo com meu pai, para a fazenda, indo com meu tio para a fazenda, aos finais de semana. Então foi natural. E fui gostando do negócio, acabei, fazendo zootecnia, me Uhum. formei na faculdade de Uberaba, depois, A Fazu? na FASU, isso. Depois que eu me formei, eu morei um tempo no exterior. Quando eu voltei, eu montei uma empresa de distribuição de laranja. Fiquei 5 anos nessa empresa aqui em São Paulo, comprava frutas no interior do estado de São Paulo, beneficiava e fazia a marca própria de supermercado e da nossa empresa mesmo. E isso foi nos anos de 98, 99, 2000, foi quando o Grupo Maná foi vendido. A Maná foi vendida e, a Bunge, que foi a compradora, não queria trabalhar na parte de pecuária e nem de nutrição. Ela queria mesmo era adubos, os fertilizantes. Então meu pai e meu tio fizeram uma sociedade
e compraram de volta todo o gado da Fazenda Mundo Novo, do Nelore Lengruber, que era aqui em Brotas. Uhum. Compraram uma propriedade em Uberaba, levaram todo o gado para lá e recompraram também a indústria de nutrição que era da Maná, que na época a nutrição da Maná chamava-se Manafós. E criaram Me lembro. o nome Conan. Enfim, do que era o Grupo Maná, que era fertilizantes, nutrição animal e genética, nós recompramos a parte de nutrição, a parte de genética e continuamos trabalhando. A Maná, marca Maná Adubos, foi para a Bunge e assim ficou. E estamos aí até hoje. Então, continuamos no trabalho. A Maná foi fundada em 1947, né? Então, hoje nós estamos no Pós Segunda Guerra Mundial, né? pós-Segunda Guerra Mundial. E hoje nós estamos aí em 2024, continuando acirrados, firmes e fortes no trabalho do agro, que é o que a gente sabe fazer, que é o que a gente ama e da onde a gente tira o nosso sustento. Verdade. Fernando, você disse para mim que o seu avô, ele trabalhava todos os dias, inclusive nos finais de semana. Todos os dias e não contente, adquiria fazendas, né, no particular e trabalhava sábado e domingo. Ou seja, descobrimos o segredo da longevidade, então. E Porque seu avô nos deixou com quase 107 anos de idade, trabalhando todos os dias. faltando 7 dias para fazer 107. Mas ele tinha uma esposa muito guerreira também, né, minha avó. Então, um homem, quando ele é apaixonado pelo trabalho, pelo serviço, e faz com coração e com muita saúde, se ele não tiver uma boa mulher, uma boa esposa, Hã. o negócio não dá certo não. Então, trabalho e uma boa Uma companheira. boa companheira. Ela Essa estava com ele final de semana e eram 6 filhos, hein. Meu avô, ela e 6 filhos. E ela estava do lado dele, trabalhando firme e forte, de domingo a domingo, e não reclamava. que legal. Tá aí, ó, o segredo da longevidade é ter uma boa companheira e trabalhar. De preferência, trabalhar com agricultura e pecuária, viu, pessoal? É isso que dá longevidade pra gente. Que valores você carrega, traz consigo, Fernando, dos seus antepassados, do seu avô, do seu pai, do seu tio, da sua avó, enfim? Acho que, em primeiro lugar, é a honestidade, né. Tudo que foi feito com que a família fez, partindo do meu avô, seus herdeiros e agora a terceira geração, eu tenho mais primos, né, já tenho a quarta geração dos bisnetos dele e tudo, é sempre o legado de fazer com muita honestidade. Com a honestidade, às vezes você pode até demorar um pouco para ter resultado, mas ela é perene, ela é toda hora, ela continua. Quando você erra, né, quando você não é uma pessoa honesta, logo você é descoberto e logo o negócio acaba. Então, em primeiro lugar, a honestidade. Em segundo lugar, amar o que faz, gostar do que faz. Quando você ama, você se dedica, você não faz com esforço, faz com prazer. E família, né. Acho que estar perto das pessoas, transmitir carinho, transmitir amor, é muito importante. Esse é um legado que meu avô deixou. Hoje nós estamos falando do lado paterno, mas eu tive sorte também que do lado materno foi bem longevo, meus avós, e também muito carinhosos e amorosos. Então, honestidade, amor no negócio e família, a coisa vai longe. Que legal, que bacana. E você se recorda de algum episódio, algum fato que te chamou a atenção e te marcou e te faz ser essa pessoa que você é, assumindo novos desafios, tocando a vida, produzindo alimento? Como eu te disse, a primeira palavra, honestidade, né. Uhum. Em 2003, eu saí da empresa de laranja e fui trabalhar na Fazenda Mundo Novo, no Nelore Lengruber, já lá em Uberaba, com meu tio Eduardo. E eu fui para ajudar na parte comercial. Fazenda faz um trabalho de melhoramento genético, vende touros para o Brasil inteiro, Conheço, né. conheço. Sou E testemunha e assino embaixo, hein? e naquela época, se você olhar 2003, 2004, estava numa crise do preço da arroba, Eu lembro. soja baixa, milho baixo, né. E chegou um cliente lá, um visitante, e dando uma volta para conhecer a fazenda, tinha um lote de vacas gordas, maravilhosas, elas estavam ali selecionadas para ir para o abate, né. No caso, elas tinham falhado e estavam vaca falhada, capim E bom, vocês são nutrição impiedosos bom, nisso. Falhou, gancho. gancho. E Tá estava certo, ali seleção, um descarte. um lote grande de vacas
e que na época a arroba estava, se eu não me engano, lá em Uberaba, estava em torno de 40, R$ 50. Era assim, um animal gordo de 18 arrobas, ele dava, 900 reais. Então agora tem que fazer a conta rápida Naquela aqui. época, né? Tá. Naquela época, estava mal. Ele falou, ele era uma pessoa que era um empresário, mas que estava entrando no Nelore e queria comprar umas fêmeas da fazenda Mundo Novo. E dando uma volta na fazenda, a gente passou naquele pasto, ele falou: "Nossa, que vacada bonita. E essa aí, que são essas vacas?" Eu falei assim: "Ó, é vaca de descarte, vaca falhada, nós estamos aumentando o lote para depois fazer um negócio com o frigorífico." Ele falou assim: "Nossa, mas vocês vão matar umas vacas dessas?" Eu falei: "Vamos." Ele falou assim: "Não, eu estou entrando num negócio agora, eu não preciso comprar aquelas vacas que você me ofereceu ali de 50.000. Mas se você deixar eu escolher aqui, nesse lotão, escolher um caminhão de vaca, eu pago 10.000 em cada uma." Aí eu falei: 10.000 em cada uma? Um Falei: pouquinho "Não." mais caro que o frigorífico O iria te o pagar. frigorífico ia pagar 1.000. Ah, não, 10 vezes mais do que o 10 vezes. frigorífico ia te pagar. Aí eu falei: Eu "Poxa." imagino que ele queria aspirar essas vacas. Né? Eu Exatamente. imaginei aqui. Eu também imaginei, e eu falei: "Não, mas são vacas falhadas e tudo." Ele falou assim: "Para mim não interessa. Para mim é falhada para você, mas para mim já é um bom negócio. Em vez de eu pagar 50.000 naquelas que você me mostrou, eu pago 10.000 nessa." Eu tinha recém chegado na fazenda, meu olhinho já brilhou, Mauro. Falei: "Nossa, vou chegar bonito, hein. Eu quero mostrar serviço A aqui, vaca né? vai para o frigorífico por 800.000 reais, eu já vou vender Por logo um 10. caminhão por 10.000." Cheguei no escritório, chamei o meu tio, doutor Eduardo, falei: "Tio, tudo bem e tal, não sei o quê, ó, dá uma volta na fazenda, tal, não vou falar o nome aqui, o fulano não achou cara aquelas vacas que a gente mostrou, mas aí a gente estava voltando, ele viu o lote de vacas e de abate e falou que, sabendo que era de abate e sabendo que é falhada, mas para ele o início é muito bom." Ele fez uma proposta de 10.000. Só que, eu não falei isso na frente do Do interessado, né. interessado, perfeito. Aí ele olhou para minha cara e falou assim: "Pode escalonar essas vacas amanhã, que Para o essa frigorífico, vaca é ele frigorífico." não aceitou a proposta. Não aceitou a proposta. Ou seja, Aí se não era bom para ele, para vocês, não vai ser bom para outra pessoa. Não, não quer multiplicar esse tipo de coisa, vamos dizer assim, né? isso eu nunca mais esqueci, Mauro, nunca Perfeito. mais. Preferiu Fui perder dinheiro. Não, ele falou: "Não serve para Mundo Novo? Não serve para o cliente. Ela é Perfeito. falhada, ele vai falar que você vai fazer um papelzinho aqui, vai escrever que ela é falhada, que ela é isso, que ela é aquilo, mas não é o foco da fazenda, não é esse." E realmente as vacas foram para o frigorífico, elas foram abatidas, deram 850, R$ 900. Pegou o Romanei quando eu cheguei na fazenda 2 dias depois, ele falou: "Isso aqui é o que se faz." Então, essa é uma passagem que eu tenho e nunca mais eu esqueci. E é o legado que veio, né? É a honestidade que eu falei aqui. Meu avô era muito honesto, meu pai, meu tio, eu, meus filhos, meus primos, enfim, a gente, graças a Deus, tivemos esse relacionamento familiar muito grande. E para mim é uma passagem que eu nunca mais esqueci. E não vendemos a vaca de 50.000 porque ele achou muito caro, ou seja, nós não fizemos 10.000, seriam 18 vacas, 180.000, 18 vacas a R$ 1.000 são 18.000, nós apuramos 18.000, perdemos o cliente, perdemos não, fizemos certo, né? É, é. Ele não quis pagar 50.000, mas queria pagar 10.000, a gente não quis vender por 10.000, vendeu por 1.800, e assim foi uma passagem que eu nunca mais esqueci. Muito boa, muito boa. Bem, bem, bem lembrado isso aí. Bacana. Parabéns mais uma vez. Vamos falar sobre suplementação Vamos. bovina? Como é que está esse mercado no Brasil? Quais são os gargalos? Vocês já trabalham há tanto tempo com essa questão de suplementos de ruminantes aqui no Brasil. O que você poderia me dizer? Mauro, é assim, suplementação, ela nos últimos 10 anos, ela vem melhorando muito em termos de entendimento de que é necessário a suplementação, começando das vacas, né, para gerar bezerros, depois para ter uma recria desejada, menor tempo, com custo bom e uma terminação. Tudo isso envolve a palavra sustentabilidade, né? Então, assim,
A suplementação nos últimos 10 anos, ela vem melhorando muito, mas ainda tem muito mais para melhorar. Para se ter uma ideia, eu faço parte hoje da associação das BRAM, né? Você comentou aqui no início, são 92 empresas associadas. Dessas 92 existem as indústrias de suplemento mineral, Uhum. são em torno de 60 e 32 empresas que são sócios correspondentes, que são empresas que fornecem as matérias-primas para as indústrias. Então, é uma associação que foi fundada há 17 anos. Essa associação hoje, com essas 92 empresas, ela representa 70% do mercado de suplementação no Brasil. Hoje nós temos um rebanho de 230 milhões de cabeças e pouquinho aí, de acordo com o IBGE 2022. O que nos anima muito nisso? A suplementação, tecnologicamente, ela vem melhorando, mas o que mais anima é que a suplementação chega até a fazenda. Você não vai em fazendas hoje, que como no passado se usava sal branco no coxo. Todas elas, independente da marca ou independente do produto, usa suplemento mineral. Porém, o que acontece é que é subdosado isso. Como as fazendas são grandes, é campo aberto, às vezes chove, tem serviço de outro lado, mão de obra pequena, pouca mão de obra, que, aliás, tem sido uma grande dificuldade para o pecuarista hoje, né? Verdade. Achar um bom vaqueiro que queira morar na fazenda, raiz, né? Hoje não tem mais fazendeiro, não tem mais vaqueiro raiz. O vaqueiro hoje, você vai fazer uma entrevista na fazenda, a primeira coisa que ele pergunta é: tem internet? É verdade. Né? É verdade mesmo. Mas não é por ele, né? É pela esposa, que quer ficar no celular, no Instagram. Não sou contra, mas é o progresso, né? Isso é o progresso. Os filhos, hoje, eu venho há muito tempo de fazenda, então eu via os filhos dos vaqueiros lá na fazenda, já pequenininho, querendo andar a cavalo, querendo usar uma fivelona, uma botina, um chapéu na cabeça. Na época, Malemar tinha um rádio amador, né? Malemar tinha. Hoje eles querem ir para a cidade. É a evolução, né, do negócio. Então, assim, voltando, o que acontece com o mercado de suplementação? Ele, hoje, em termos de números, 50% do que recebe suplementação, a dosagem é 50%. Ou seja, se o sal chega na fazenda, se tem 200 milhões de cabeças, desses 200 milhões de cabeças, vou arredondando o número, 70% sai da associação. Tá. Vai até a fazenda. Se uma vaca tem que consumir 100 gramas por cabeça dia de um produto de reprodução, o que está chegando até ela é 50%. Ou seja, ela está consumindo de 40 a 50 gramas por cabeça dia. Por quê? Porque precisa pôr no coxo. Como o animal não morre, se não pôr o produto, ele deixa de produzir, mas ele não morre. Ou produz menos, mas ele não morre. E a gestão das fazendas ainda estão caminhando, os pecuaristas estão entendendo que é importante ter números. A gente tem a capacidade, a gente pode dobrar o consumo de minerais se colocar no coxo. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que lutar. Essas 92 empresas nós temos um exército de 15 mil pessoas trabalhando em prol da nutrição animal. Essas 92 empresas, em termos de representantes, supervisores e gerentes, né? O fator principal da associação hoje é pegar a informação e levar para o campo. E o nosso exército de 15 mil pessoas trabalhando, levar até o pecuarista o que precisa ser feito. Mas o mais importante disso é pôr no coxo. Então, o boi brasileiro está subnutrido hoje? Subnutrido. Ele recebe metade da dose do que ele deveria receber diariamente. Isso vai impactar diretamente na produtividade do fazendeiro. A hora que isso for
melhorando, com certeza vai melhorar índice de prenhez na vacada, com certeza vai encurtar o tempo do animal no pasto, seja na recria e na engorda. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Fernando, mas uma coisa não podemos negar, né? Eu já conversei com grandes especialistas em nutrição de ruminantes e o Brasil detém uma das melhores técnicas e tecnologias mundiais de nutrição de ruminantes. Hoje a gente está falando de óleos essenciais em aditivos que estão reduzindo a emissão de metano. Entendeu? Então não tem desculpa, né? Hoje A o tecnologia, nosso boi está bem servido. o produto tem, Ele só precisa receber. ele só precisa lamber, ele só precisa chegar até ele. As indústrias hoje fazem um belo trabalho com essas moléculas diferenciadas, né, de desempenho, para melhorar ganho de peso nos animais, para melhorar os índices nas vacadas, nos bezerros, enfim, para melhorar como um todo. Existe tudo, está na nossa mão, está na mão da indústria. A indústria leva para o pecuarista isso. Não existe fazenda que nunca recebeu uma visita de um vendedor de sal mineral. Não existe. São 2,5 milhões de fazendas de corte, né? Uhum, uhum. Tenho certeza absoluta que esses 2,5 milhões de fazendas receberam, seja algum dia, um vendedor de nutrição que falou, um 80 gramas, um 60 gramas, um 90 gramas. Todos eles sabem. Agora, é importante eles identificarem o tanto importante que é ter uma suplementação. Então, assim, o Brasil está na ponta, tem ótimas indústrias, ótimas matérias-primas, o produto chega na fazenda, o que falta é pôr no coxo. Entendi. Então, esses associados à Asbram hoje produzem 2,3 milhões toneladas de suplementos por ano, né? Sim, Se a gente fosse alimentar corretamente o nosso gado, a gente chegaria a 5 milhões de toneladas. chegaria. Geraria emprego, renda, aumento de produtividade. Com certeza. E esse número aí é só falando de nutrição básica, que seria um produto com 80, 90 de fósforo. Básica que eu falo é mineral. Agora, existe proteico, Proteico proteico energético. energético, produto de 1 grama, 3 gramas, 5 gramas. Uhum, Aí esses 5 milhões, Mauro, aí vira um absurdo, né? uhum. Tem que fazer essa conta, mas daí não vai ter indústria suficiente no Brasil para nutrir o nosso gado. Caso a tecnologia que está entrando na nutrição venha acontecer, que seria migrar a recria e a engorda por um proteico energético, só aí é o dobro de consumo, Uhum. né? Mas é o dobro de ganho de peso, né? Desculpa, não é o dobro de ganho de peso, mas é 100, 200 gramas a mais por cabeça dia. Quando a gente fala em grama, Mauro, parece pouco de ganho de peso, mas quando você pega vezes 365 dias no ano, você coloca 2, 3 arrobas a mais por animal no mesma área, no mesmo período, mudando de produto. Então, assim, é muito grande a mudança. E na parte de minerais, para a vaca gera bezerro. Hoje nós temos, o Brasil nacionalmente tem 60 a 62% é o índice de desmama de vacas Eu expostas. acho um crime isso, Fernando. 60 a 62. Melhorando o pasto, com a mesma genética que tem hoje, melhorando o pasto, melhorando nutrição, esse índice vai para 70, 75. As indústrias de nutrição e as empresas de sêmen vêm fazendo um trabalho fortíssimo na melhoria da nutrição no coxo Aham. e da genética. O que a gente precisa também é ensinar o pecuarista que sem o pasto não existe nutrição e não existe genética. E a gente precisa ir atrás da melhoria das Eles pastagens deveriam também. lançar uma campanha apresentando esses números, que é um número gravíssimo isso. Eu vejo um número, infelizmente, pequeno, ele pode ser muito maior, mas na parte, levando para o lado do otimismo, o que se pode melhorar aqui no Brasil com a nossa pecuária, com a mesma área que nós temos hoje, parar com esse negócio que a turma fica falando de desmatamento, não precisa. Não vamos tocar nesse assunto aqui, mas pela área que nós temos aqui hoje, pelo rebanho que nós temos, e com nas técnicas que nós temos, nós podemos dobrar o nosso ganho. Não, ganho é diferente de dobrar o número de cabeças. Uhum. Nós podemos dobrar o nosso ganho
com pouca coisa, mas precisa fazer. É caro suplementar um animal? Você consegue fazer umas contas pra gente? Ah, ah, até para o pecuário, qual o percentual que ele gastaria para produzir um animal em Uma termos de fazenda suplemento? uma fazenda que tem uma nutrição de ponta, hoje, ela tem o desembolso dela mensal do o mineral, a nutrição, quer Uhum. dizer, ela representa 30% a 30%. 35% do desembolso numa fazenda que usa tecnologia de ponta a ponta na área de nutrição. Agora, sabe qual que é a média de gasto hoje da pecuária nacional Hum. para a nutrição? Não chega a 5%, Ah, você tá brincando. né. Então, assim, o cara economiza, não é que ele economiza, é que o produto não chega no coxo. O animal vai no coxo todo dia lamber sal. O animal não quer saber, eh, da economia, não quer saber da guerra na Ucrânia, não quer saber do Egito, né, não quer saber de nada disso. Se você não quer saber quem que é Bolsonaro, não quer saber quem que é Lula, nem quem que é Dilma, né, agora O se boi quer lamber o se sal. você Se colo não tiver lá, não vai lamber. se você colocar lá, ele vai todo dia no coxo lamber. Então o erro tá no salgador de coxo. O erro está na logística de colocar o produto no coxo. Agora, não sei se é do salgador, não sei se é do pecuarista que segura a despesa, se ele não acredita. O que eu enxergo mais é que falta a gestão dentro da fazenda. O que eu enxergo mais é que falta fazer umas contas. Nós, indústrias de nutrição, a gente vai até a fazenda, nós explicamos para ele que se ele usar um suplemento mineral correto, ele vai ter um desempenho melhor. Mas quando você fala isso para ele, ele não acredita. Mas por que que ele não acredita? Porque ele não mede. Então, fica difícil. Tem fazendas aí com 10, 15 mil cabeças que não tem uma balança na fazenda, Mauro. Não, é verdade. Não, isso aí eu conheço. É, Eu costumo dizer assim, ó, qual que é que equipamento que você usa para poder, medir o seu tamanho? Metro, né. Ah, para medir o seu peso, para mensurar o seu peso, balança. Qual que é o objetivo de um pecuarista de corte? Ganho de peso. De cada 10 fazendas, apenas uma tem balança no Brasil. E de cada 10 fazendas, 15% tem balança e tronco de contenção. Quem falou isso para mim foi o próprio pessoal dessas empresas aí, Açores, Romancini, Coima, essas empresas aí de troncos e balanças. Então tem algo errado aí. Você quer ver uma coisa, um crime também, Fernando? Perdão. Tinha um amigo meu que ele foi. Tava conversando com ele, tocou o telefone dele, era o vaqueiro dele. Chefe, tô com 250 boi aqui para vermifugar e, e eu não tenho medicamento suficiente. Eu não tenho vermífugo suficiente, vermectina aqui suficiente. Não sei se tinha que aplicar 5 ml. Ou quantas cabeças vai ficar para trás? Umas 60, 70. Falei, ao invés de você aplicar 5, aplica 4 ml. Que você vai conseguir acudir todo o lote. O cara se enganando a si próprio, Fernando. É o É, caso do sal também, no mineral aqui. exatamente. Tá Exa errado isso. Olha, a pecuária, meu avô, eu acho que ele faleceu triste comigo por uma coisa. Ele era fã do Nelore e fã da braquiária. Ele acha que sem a braquiária e sem o Nelore, o Brasil não teria Verdade. a pecuária Concordo. que tem hoje. E eu falei: "Pois é, vô, eu acredito em você que o Nelore e a pecuária e a braquiária, desde quando começou até agora, década de 90, que é como se fala, né, a época da vaca gorda, né, as margens eram boas e tal, serviu para abrir o Brasil mesmo. Mas botar a pecuária brasileira nesse nível, tropical, de grandes extensões, é a braquiária e é o Nelore. E continua sendo, mas os 2 deixou o pecuarista preguiçoso. A braquiária não morre. Se você tratar de um pânico igual você trata da braquiária, eh, em 5 anos você está sem pasto. Então ela é resistente, né. Ela vai em terras pobres, em terras boas, montanhosas, e o Nelore também não morre.
Se acabar o pasto estiver pequenininho, você trocar o gado dali 15 dias, 30 dias, ele vai perder que peso, mas ele não morre. Agora, faz isso com o frango e com o suíno, para você ver. Do dia para a noite, se você errar uma dosagem de qualquer coisa que seja numa granja, Destrói o negócio. destrói o negócio. A porca dá 2,7 crias por ano. Média de 12 a 15 leitões por. O foco é carne, produzir carne. Uhum. Se você não der o que ela precisa para produzir 2,7, você já quebra também. O Nelore não morre, sobrevive, a braquiária não morre. Então, assim, o pecuarista ficou, de uma certa forma, acomodado. Né? Aí ele falou, não, você não pode falar isso. Eu falo, não, eu posso falar isso, porque ele mas não morre mesmo. Mas foi o que trouxe o Brasil no ponto que ela está hoje. Então, eu acho que o Nelore deveria ser um pouquinho mais exigente e a braquiária um pouquinho mais exigente, que aí o pecuarista entender o tão quanto é importante a nutrição no coxo e a adubação na Então, braquiária. você está querendo dizer que a braquiária e o Nelore aguentam desaforo. Exatamente. Mas se eles receberem um trato melhor... não segura. Não tem raça europeia que pega nós. Não tem. E por isso que eu falo, o potencial que o Nelore tem, o potencial que a braquiária tem, precisa só de boia, porque raça tem, genética tem, gente no campo tem, levando informação. O que precisa é os fazendeiros, nós. Eu sou fazendeiro também, tá? Além da família ter a Fazenda Mundo Novo, a Fazenda Imogimirim, tudo mais, eu tenho um sítio com meus irmãos e a gente faz cria lá. Então, assim, o vaqueiro nosso lá é o seguinte, todo dia antes de fazer qualquer coisa é passar aí no coxo. O negócio é pequeno, dá para ir. Mas o que eu penso é que é tão importante que mesmo as grandes têm que investir em mão de obra para pôr o produto no coxo. Se paga. E peça, você pecuarista, peça para o vendedor que vai aí fazer a conta para você. Tenho certeza que todas as empresas que estão aqui na associação, o supervisor, o gerente, o veterinário, o agrônomo, o zootecnista que trabalha na área de nutrição, sabe fazer essa conta para você. Desafie o nosso vendedor pecuarista. Tenho certeza que vai dar resultado. Você está falando agora há pouco sobre os desafios do Nelore ainda, né? Tem um grande fã seu, que até que falou comigo no podcast recentemente, o Argel Silveira, que montou o rebanho da genética aditiva, etc. E ele falou para mim que o último desafio do Nelore brasileiro está apenas na qualidade da carne. E que a gente já está chegando lá. Sim. Você vê aí outros rebanhos, né, outros criatórios, pessoal da Confraria da Carcaça, outras pessoas, né? Pessoal do Golias. A gente já está conseguindo marmorizar já esse Nelore. Porque o resto, você vê o pessoal da Lajeado, Biotecnologia do Goiás, parceiro da gente, Fernando, os caras estão abatendo animal que mal completa um ano de idade, garrote, Nelore, com quase 20 arrobas de peso. Maravilhoso. Você está vendo aonde esse povo chegou? Imagina, e se não tiver uma nutrição, tá tudo errado. Nutrição, genética, nutrição tem que andar junto. Nutrição não falo só de coxo, nutrição de pasto também. Sim. Mauro? Porque o pasto é tudo. Precisa de nutrição, né? pasto. Sim. O sal mineral, o proteico energético, ele não faz nada, é um complemento. O que tem que ter primeiro é pasto. Depois o animal, sem o animal não tem a suplementação no coxo. Então, as coisas, só que a gente tem que focar mais. O pecuarista tem que acreditar mais nas informações que estão levando e eu tenho certeza e posso te trazer várias pecuaristas que foram relutantes para começar um trabalho de nutrição bem feito e que hoje começaram e que hoje não sai mais. Deve ser igual droga. Eu não sou consumidor de droga, mas ele pergunta para ele se ele quer voltar para trás a recria dele intensiva ou semi-intensiva. Ele não quer voltar mais. Ele sabe que o desembolso é maior, mas ele vê o dinheiro chegar na conta dele muito mais rápido na hora que o boi vai para o coxo. Então, não existe mais. Nós tivemos uma palestra na Asbram, o Maurício, na semana passada, e o Maurício Palma Nogueira veio com os números para nós. Grande Maurício da Atenagro, ali da pecuária. E o resumo dele é o seguinte, olha só,
10% das fazendas tem lucro, 90% tem prejuízo. Então, assim, muita gente vai sair do negócio, ou seja, vão ficar os bons. Então, o que ele fala, sai logo, porque a terra ainda está valendo dinheiro, porque daqui a pouco nem a terra vai valer Não, e o mais, Shaker né? também fala esse mesmo número. E, Mas e- aí de repente me aparece uma fazenda, por exemplo, me vem à cabeça aqui agora, a fazenda campeã do programa Fazenda Nota 10, mais de 500 fazendas, Fazenda Campestre, Minas Gerais. Lá em Campestre, Minas Gerais, acho que Fazenda Cigana, se eu não me engano. Bom, Minas Gerais. Sabe quanto que o pessoal de lá faturou por hectare ao ano, naquela safra? não sei, R$ 7.000. eu acredito que tenha mesmo. R$ 7.000 por hectare. Pecuária intensiva. Existe caminho, Mauro. Dá dinheiro. Dá dinheiro, existe caminho, agora tem que sair da zona de conforto, né? A zona de conforto que eu falo é as margens diminuíram, mas a turma tem muito para fazer. A gente tem que dar valor para o que a gente tem. O que a gente tem? Um clima perfeito para pecuária. Então a gente tem que trabalhar para otimizar. E tem caminhos, é acreditar. A pecuarista tem que acreditar e sair da zona de conforto. Ele não vai falar mal do negócio dele se ele medir. Dá dinheiro, mas tem que trabalhar. Eu sou muito otimista e tenho certeza do que eu estou falando aqui e de que todos os pecuaristas que vão nos ouvir aqui e que saíram de uma pecuária Extrativista, extrativista extensiva. para uma pecuária moderna, com uso de tecnologia, com números na mão. A prosa é bem diferente. Não vamos longe não, você vê, os mercados internacionais estão desesperados atrás da gente, o Fernando. Você vê, a gente está exportando para o mundo todo, né? A China recentemente habilitou 30 plantas aqui no Brasil. Você vê o Mato Grosso do Sul, a Conan tem cliente do Mato Grosso do Sul, com certeza, né? Tem. Então tá bom. Era o estado mais desprovido de plantas habilitadas para o país asiático. Eram 11%. Sabe quantos são agora? 60%. Maravilha, Olha que maravilha. maravilha. Mas lá, o chinês também não é bobo não, né, Fernando? Assim como outros mercados, eles querem um animal jovem, abaixo de 30 meses, né? 4 dentes no máximo, Eles não sabiam bem que era, acabado. eles não sabiam o que era carne e já começaram na prateleira de cima, né? Você Eles vê, não... não, mas eu tiro o chapéu pro chinês. Apesar de estar pagando hoje, sei lá, metade do valor que eles pagavam pela tonelada da carne brasileira, por isso a importância do pecuarista fazer contas para não errar no faturamento, na receita do seu negócio, eles estabeleceram esse padrão. E que outros mercados, 90% do mercado internacional que compra carne bovina brasileira também quer. Exatamente. Você está entendendo? E quem é que tem condição de produzir isso? Só nós. Nós e Índia. Mas Não, a área, né? e outra coisa, Mas a Índia não... a África, viu? África, desculpa. África. Abra o olho, você pecuarista, que a África vai ser o celeiro de produção de alimentos do mundo, viu? Isso aí. Então, nós e África. Só. Mas hoje, quem tem a tecnologia e está já Por bem enquanto, engajado nós estamos somos nós. no topo da onda. Né? Mas daqui a pouco. E agora, Europa não tem mais para onde ir. Não tem. Estados Unidos não tem mais para onde ir. Então, assim, que são os grandes produtores Não. também, né? Então, eu sou muito otimista. Eu acho que nós temos muita coisa para fazer ainda. E as futuras gerações também. Muito. Então, o pecuarista brasileiro, ele precisa parar de olhar só para o seu desembolso, né? E olhar com bons olhos para o custo-benefício da suplementação bovina. Ele tem que medir. Ele tem que medir. Ele quer medir o que tá. Ele não quer gastar porque ele vê um número na frente dele. Um caminhão de sal mineral custa tantos R$ 1.000. Mas ele não mede o peso do boi dele lá no fundo para saber. Não tem nem Então, assim, balança. Então, assim, por isso ele tem que medir. A hora que ele medir que um caminhão de sal custou tanto e que ele ganhou tantos quilos a mais na mesma área, em tempo menor, conta paga, Mauro. Agora, ele tem que dar chance e investir nisso e acreditar. Mas a rusticidade do Nelore dá
tranquilidade para ele. Ele pode resolver isso daqui 1 ano, daqui 2 anos, não precisa resolver agora. Agricultura, você olha a agricultura, o nível que está. O cara deixa a máquina preparada porque ele sabe que 9 horas da noite vai chover. 9 horas da noite vai chover. Então ele já deixa preparado, porque 9 horas, a hora que cai a gotinha de chuva lá, não sei o quê, é aquele monte de farol aceso e a turma do bando à noite, né? Pô, mas aí vai falar, pecuarista, agricultor ganha muito dinheiro. Ganha mesmo, mas trabalha, Os caras investem em tecnologia. investe. Eh, É tipo assim, ó, você quer ver uma coisa? Eu duvido um plantador de soja, você que está me ouvindo agora, se você planta soja, o seu agrônomo vai lá e faz uma análise de solo, né? E fala assim: ô fulano, ô Fernando, você vai plantar soja aí, né, vô? Fernando, você precisa colocar, é, vou chutar aqui, uma tonelada, uma tonelada de calcário, tá? Naquela área para você colher uma boa safra de soja, aí, sei lá, 60, 70 sacas naquele hectare, uma tonelada. Tô chutando aqui de tá. fósforo. Eu duvido que você vai lá e coloca só 500 quilos. Não. Tô mentindo? Para agricultura não. Eu tô mentindo? Para E por que agricultura. que os caras fazem isso no pasto? O cara fala, rapaz, você tem que jogar tantos quilos de nitrogênio para dar uma turbinada no seu pasto. O cara vai lá e joga metade, ou menos. É o tal do cheirinho, né? E quer, Põe o dá um cheirinho, cheirinho. dá um cheirinho. E quer colher algo. Não dá. É. Então a coisa está mudando, Mauro. Mas tem que E, né, mudar. tá mudando e, infelizmente, vão ficar aqueles que fazem conta e tem crédito também, né? Porque hoje está sendo, você comentou aí, uma grande parte, né? É uma pecuária extrativista. E aí, o que que isso vai acontecendo? O cara vai perdendo crédito. Hoje, se ele quiser fazer um investimento na fazenda dele, ele não tem mais o crédito, né? Porque ele já foi extraindo, 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 extraindo. Sobrou o quê? O que que ele vai dar? Banco pede garantia de tudo para fazer um bom investimento, para fazer um bom financiamento. Se você não quer dar alguma coisa de garantia, o juro vai lá na casa do chapéu. Se o banco te pegar uma garantia, o juro melhora bastante, Mauro, Sim, sim. acredito. Só que o nosso pecuarista, o nosso cliente, ele não quer fazer isso, né? Eu acho que ele merece. Ele precisa dar uma respirada. Ele tem condição de fazer. Ele tem cabeça boa. eh, e ele tem que acreditar e fazer alguns investimentos. Ele vai longe, longe. Entendi. Bom, mas nem tudo são flores, né? Tem muita coisa para a gente fazer. Por exemplo, essa questão de falsificação, pirataria ainda existe Muito. na área de Na vocês? área de nutrição, É, muito, muito, muito mesmo. muito. Eu te pergunto isso, presidente. Eu estou conversando com o Fernando Penteado Cardoso Neto, presidente da Asbram, e recentemente eu conversei com um dos associados de vocês, com a Sabrina, uma executiva lá da Mosaic, e ela me dizia, alertava o nosso telespectador, o nosso ouvinte do Giro do Boi, Fernando, sobre altos teores de flúor, que causa problemas de dentição de ossos no boi, de chumbo, que pode afetar o sistema nervoso do animal, e de arsênio, que pode causar câncer. E é uma preocupação grande de vocês, né? Por exemplo, eu falava para ela assim: olha, a primeira coisa que o cara tem que fazer é pedir uma nota fiscal, né? Que pelo menos é uma garantia de que aquilo ali tá sendo monitorado. Depois pedir um laudo para a empresa de nutrição. Por exemplo, se eu pedir para você lá, para o seu técnico, um laudo do que aquele saco de sal mineral que eu estou comprando tem, você é capaz de me entregar? Sim. Perfeito. Você acha que o pecuarista deveria ter mais também essa preocupação, né? Que acontece, Mauro? Essa falsificação, ela não é uma falsificação assim de você vender areia, né? O que acontece é o seguinte: nós falamos no programa hoje cedo aqui, Uhum, a uhum. isenção de PIS/COFINS É. na associação Eu queria que você falasse mais de sobre isso também. nutrição de bovinos, né? Uhum. É o único setor da cadeia que ainda paga PIS/COFINS. Nutrição para pet não tem, para suíno não tem, para frango não tem, próprio fertilizantes não tem. Então, o que que acontece? Fonte de fósforo é a que se mais usa hoje na nutrição básica, que é um mineral.
de 80 gramas, 60 ou 90 gramas. O que mais vai dentro do saco é um produto chamado fosfato bicálcico, que é a fonte de fósforo. Essa fonte de fósforo, ela pode vir... fosfato bicálcico ela é uma fonte de fósforo limpa, né? Que não tem os produtos que fazem mal para a saúde do boi. Que, na verdade, ele não faz mal de hoje para amanhã. Ele faz mal no acumulativo. Você falou aí de flúor, por exemplo. Uhum. Fertilizantes não paga PIS e COFINS. Então, se usa bastante fósforo. Mas usa um fósforo que tem flúor, que ele não é para nutrição bovina, ele é para planta, que não faz mal. É vegetal, né? Vegetal. Então, você pode usar uma fonte de fósforo proveniente do fertilizante, que ele já sai na frente, 9,25% a menos, que não tem PIS e COFINS, né? Quanto que é o percentual? 9,25%. Quase 10%. Quase 10%. Se a gente conseguisse essa batalha, então a gente poderia comprar um sal mineral 10% mais barato. E estamos na luta. Vamos dizer assim. E estamos na luta. Então, a fonte de fósforo de um fertilizante, ele já sai na frente 9,25%. E ele também já é mais barato em termos de preço por ponto de fósforo, porque ele não é tão limpo quanto o para nutrição de bovinos. Tem alguns metais pesados que a planta não faz mal para a planta, mas faz mal para o animal. Então, o custo industrial dele é mais barato. Então, você consegue fazer um produto com 80 gramas de fósforo que realmente vai ter uma fonte de fósforo proveniente do fertilizante que é 30% mais barato, a fonte de fósforo. Mais a isenção de PIS e COFINS. Então, assim, você consegue entregar um produto com 80 de fósforo no campo, 30% mais barato, porém, tem os metais pesados por trás disso daí. Que você só vai ver isso a hora que começar a abortar a vaca na fazenda. Número de crias diminuindo, animal fraco com o decorrer do tempo. Então, a gente chama de falsificação, mas ela não é uma falsificação, ela não é utilizada a fonte de macro e microminerais ideais para a nutrição de bovinos, né? Quando se leva a falsificação, tem várias outras coisas aí que fala que põe e não põe. Como é que você faz para medir um produto que vai gramas por quilo? 100 gramas por quilo. Vai de um produto lá na mistura. São 14 elementos. E como é que você sabe que ele está bem misturado? Os produtos segregam nas viagens aí, né? Uhum. Macro e microminerais. Então, assim, quanto uma empresa tem melhor tecnologia de mistura, mais o animal vai chegar no coxo, vai lamber e vai lamber aquilo que tem na fórmula. Então, a homogeneidade Da mistura. da mistura é importante. Muito importante. Muito importante. Não é só jogar no saco, levar para a fazenda e pôr no coxo. O animal é para consumir 100 gramas por dia. Ele vai lá, dá 2 linguadas. Não sei se você já teve essa experiência, mas é gostoso de ver o animal lambendo sal no coxo. Ele dá uma linguada e volta, dá uma linguada e volta. O mineral vem com ele. Se a mistura não é boa, não for boa, de qualidade... A primeira ele já para. Às vezes ele não está lambendo aquilo que ele precisa. E aí vem ou consumo de produto estourado, que o cliente reclama. Você vende para consumir 100 gramas, consome 500. Pô, mas o animal não está achando aquilo que ele precisa no coxo, né? E fora a qualidade, eu falo assim, isso tudo tem um livro, tem uma ciência, tem uma tecnologia que fala que você pode o máximo e o mínimo de cada produto e da exigência do animal. Muitas empresas misturam de qualquer jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade minha, Fernando. O boi, ele se sacia? Ele sabe o limite dele de ser mineralizado ou ele vai lamber ali, sei lá, até... O animal, o boi, ele vai no coxo, não é atrás do fósforo, nem do cálcio, nem dos microelementos. Ele vai atrás do sódio. Do sódio. Que é o sal. Que é o sal. A gente vai entregar aqueles minerais para ele porque ele precisa. Eu costumo dizer que nem o melhor pasto do mundo é capaz de suprir a necessidade diária suplementar de um boi, né? Exato. Por isso os minerais. Por isso os minerais. Uhum. Por isso que chama-se suplemento mineral. Só ele não faz efeito, né? Vamos lá.
Então, o animal vai no coxo atrás do cloreto de sódio, que é o sal branco. Sim. E você é igual você vai no cinema e pega uma pipoca. A moça te dá a, a, a O saco? caixinha, É o o saco? saquinho de Tá. pipoca, né? Aham, aham. E se você põe pouco sal, você volta lá para pôr Ela mais. coloca mais. Se você põe muito sal, você Opa, no meio da pipoca, você para. você já para. É. É igual. Então, assim, se dosa a Ah, quantidade do suplemento no coxo, é com a quantidade de sal, de cloreto de sódio. Então, você tem que colocar a quantidade certa. E existe uma ciência para isso. Tem uhum. estudos, faculdades, universidades. Então, a gente tem que utilizar isso. Então, o que chama o animal para ir no coxo, quando se fala em suplemento mineral não proteico e proteico energético, é o cloreto de sódio. E muitas empresas, se é para botar tantas gramas de sal, às vezes põe menos do que é para pôr, para fazer o animal lamber mais. Ou põe muito para lamber menos, o que ninguém quer. Então fica uma discussão aí de. Primeira coisa que você vai num rótulo, você olha quanto que tem de sal branco. Depois você vai lá e olha quanto que tem de fósforo e quanto que tem de fontes de cálcio. Aí você vai saber exatamente se você está usando um produto bom ou um produto ruim. Depois você vai nos micros. E me parece que é um percentual grande, né, de um boi, parece que 3%, né, do fósforo e cálcio, né, que ele precisa de uma quantidade relativamente grande, né, desses 2 elementos, né, para E ele precisa se desenvolver. ele precisa de no mínimo 8 gramas de fósforo por dia para não perder peso. Então, Só para se manter. só para se manter. Então, assim, o pasto te oferece 5, 6. Então, você Complementa com complementa com o mineral, né? Quando o animal é maior, a exigência dele é maior. Quando o animal é menor, a exigência é menor. Mas a fase de recria, hoje, nas fazendas tecnificadas, já não se usa mais mineral. O animal sai da mãe, o bezerro, a bezerra sai da mãe, ele já vai direto para a categoria de produto chamado proteico, proteico energético, que já é aquele, é um mineral enriquecido com farelos, milho, farelo de soja, que seja, dependendo da região que você está, tem DDG, a outra tem sorgo, a outra tem polpa cítrica, enfim, dependendo da região que você está, você faz esse proteico energético, que faz com que ele consuma um pouco mais e ganhe mais peso também. Então uhum, você vai melhorando, tecnificando passo a passo, categoria por categoria. entendi. Bom, então recapitulando aqui, o grande problema da pecuária brasileira está na subnutrição do nosso boi, Subdosagem subdosagem. do produto. O produto tem que ter, o animal não está tendo acesso a ele. Tem que Entendi. pôr no coxo. E vai melhorar muito a cadeia inteira. Bom, já já vai começar a entre-safra, Fernando Penteado Cardoso Neto, presidente da Asbram. E a gente deve aí confinar, as projeções mostram que a gente deve confinar acima de 7 milhões de cabeças esse ano no Brasil. E normalmente esse número é meio semelhante para animal semi-confinado. Então estamos falando aí de 14 até 15 milhões de animais confinados e semi-confinados no Brasil. Que recado que você quer deixar para esse pecuarista, para esse confinador, para esse semi-confinador? Eu acredito muito que a gente falou até agora de melhorias, de tecnologias e tudo mais. E na fase do confinamento, é muito importante as ferramentas que podem ser utilizadas, né? Começando do preço do boi a ser vendido. Se você vai fazer um confinamento hoje, e para ter certeza do que vai acontecer com você, porque o confinamento é igual à agricultura. A agricultura, com 120 dias, você sabe se você vai viver o resto do ano com dinheiro na conta ou viver o resto do ano pedindo dinheiro no banco. E o confinamento é a mesma coisa. Com 120 dias, se você fizer mal feito, você o tombo é grande, Fumo. fumo é grande. Por isso que o agricultor, ele já, quando está comprando o adubo dele, comprando tudo que ele precisa para fazer uma boa safra, que é o produzir mais,
ele já vendeu no mínimo 50% da soja dele na bolsa, no mercado, que existe isso. Então, assim, ele tá. E o boi é a mesma coisa. É verdade isso. Já existe isso. É verdade. Já existe. Então, primeiro, você vai confinar 1.000 bois, você já sabe, você já tem que saber quanto que custou a sua silagem, quanto que vai custar a sua dieta energética, de ração, de de núcleo e tudo mais, e quanto que vai ganhar de peso. Com esses três itens aqui, você sabe o custo de produção da sua arroba. Aí você vai falar assim, olha, minha arroba, nossa, vai custar R$ 200. Ah, não vou fazer. Por que você não vai fazer? Ah, porque tá muito caro. Mas quanto que vai estar a arroba daqui 120 dias? Isso já tem disponível. Tá lá. Verdade. Ah, daqui outubro, novembro, tá lá. A arroba vai estar 240, Eu tenho. R$ 245, tá lá. Pô, vai custar 220. Eu vou vender 245. Opa, né? 220 dividido por 245, quanto dá? É só fazer a conta. Opa, tá dando quase 2%, não sei, 1,5%. O que dá de 1,5% ao mês hoje? O confinamento dá. Até mais, né? Então, assim, vai lá, usa a ferramenta. Tem o boi vendido já. Vai lá e vende. O agricultor faz. O confinador tem que fazer isso. Porque senão, lá em outubro, quando ele for matar o boi dele, se tiver 245, ele tá se tiver 250, 260, mas vai estar mais, eu vou perder dinheiro. Não, você não vai perder dinheiro, você tem o boi. Agora, e se der menos? Você tá redeado. Eu tenho um amigo meu que ele trabalha com a seguinte proporção: 60-40. 60% do gado dele ele trava na bolsa e 40% fica no spot, no mercado físico. Aí ele vai negociando, jogando aqui e dali, Tá e ele certíssimo ganha ele. dinheiro, hein? Tá Ele ganha certíssimo. dinheiro. Essa é a proporção mais ou menos que ele usa. O confinador que faz essa conta, ele ganha dinheiro. Porque se a conta for negativa no futuro, ele nem vai fazer o confinamento. Foi o que aconteceu o ano passado, e que teve menos boi confinado ou não aumentou muito, né? Uhum. E, Não, foi até bom, deu 7 milhões. Foi até foi até bom. bom, Foi mas até bom, assim, assim. todo ano vem aumentando, né? E o ano passado, Uhum. enfim. Meio Mas que assim, estabilizou, assim. eu acho não, tenho certeza que a ferramenta tá aí para ser usada. O confinamento hoje, ele tá com a margem estreita, mas ainda dá dinheiro. O que que dá, eu volto a repetir aqui, o que que te dá 1,5% líquido na conta hoje? Nenhum banco paga isso para você, a não ser que você tenha mais de R$ 1 bilhão na conta. Aí ele te faz questão de, em vez de pagar 1% pro que tem pouquinho dinheiro, pagar 1,5% para quem tem 1 bilhão, porque o cara tem um dinheiro ali, né? Mas não tem. Então, dá dinheiro sim. Eu acredito que quem se programar para confinamento e semi-confinamento consegue fazer, e ter gestão, consegue fazer bons números. Tá otimista, então, para um 2024 de retomada da pecuária? Estou otimista, eu acredito muito que ela vai acontecer, mas lembrando, isso depende da gente, pecuarista. Mais uma vez, eu tenho que falar aqui para o pecuarista: não espere a coisa acontecer, vai atrás, ela existe. Né? A gente que tem que mudar, nós pecuaristas que temos que correr atrás das ferramentas que tem. Se correr atrás, acredite em quem está te oferecendo. Acredita. Pega uma boa empresa e acredite. Pega um bom consultor e acredite. Dá sim certo, mas vai ter que começar a trabalhar um pouquinho mais, Mauro. Principalmente salgando o coxo, né? Principalmente salgando o coxo. Maravilha. Eu conversei hoje, pessoal, com o Fernando Penteado Cardoso Neto, presidente da Conan Nutrição Animal, a presidente mais novo, presidente da Asbran, que é a Associação Brasileira de Suplementos Minerais. Queria agradecer esse bate-papo e deixa um recado final para o nosso ouvinte lá, esses milhares de pecuaristas aí que estão se preparando para ir lá e puxar a orelha do vaqueiro que ainda não foi salgar o coxo. Olha, eu sou um entusiasta da pecuária, do agro no geral, mais focado na pecuária. Eu acredito que a pecuária brasileira
tem muito a evoluir ainda pelo espaço que ela tem para ser melhor área, né? Pela produtividade que nós temos hoje por área, com a mesma área, e olhando e lendo e estudando as tecnologias que podem vir, que estão vindo, é acreditar no negócio que ele vai ser eterno. Ele não acaba amanhã, não. Tem muita coisa para fazer e muito dinheiro para ganhar ainda. Então, não desanima, não, gente. Ciclo alto e ciclo baixo, a gente já está acostumado a ter a cada 4, 5 anos. Nós estamos tendo um agora. Seca, nós temos todos os anos. Vamos aprender a lidar com a seca. Vamos estocar capim para seca. Eu falo feno em pé, que é o capim no pasto. Não precisa botar o boi no confinamento, o semi-confinamento. Você pode fazer uma suplementação com bucha, com capim em pé, é só adubar. Que engorda animal. Né? Que engorda animal. Engorda. Né? É só querer fazer. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer e não acaba por agora, não. Vai mais centenas de anos para a gente ficar melhor do que a gente já é. Verdade. Obrigado, Fernando. Obrigado, Mauro, mais uma vez. A Conan, a Asbram e a Conan estarão sempre à sua disposição. Fique à vontade de nos convidar, de ir lá fazer uma visita para a gente. Vamos sim. Assistir uma reunião da Asbram com a gente. Vai ser muito legal ter você com a gente lá, conhecendo a Conan também. Estamos à disposição. Obrigado. Obrigado, mais Até o próximo podcast do Giro do Boi, pessoal. Tchau, tchau.